Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui, queridos, mais uma vez, para juntinhos estarmos adorando a nosso Deus, falar das grandezas dEle, abrir o nosso coração para entender o que Ele quer falar com cada um de nós nessa noite. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Hoje nós vamos ler no livro de Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4, que tem como título Eliseu aumenta o azeite da viúva. E diz assim a palavra de Deus: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amém? A paz do Senhor, você que está chegando aí agora. Boa noite. Com Jesus. Deus é bom o tempo todo. Nós vimos aqui a história, de uma mulher, de uma viúva. Aleluia. O seu esposo faleceu. E os credores foram lá para poder pegar os 2 filhos dela para serem escravos. Porque o marido dessa viúva, quando ele faleceu, ele tinha uma dívida que ele estava pagando. Mas só que os credores não querem saber disso. Eles querem receber e pronto. E naquela época era assim. Quando se devia, eles pegavam os filhos para trabalharem para eles por um período de tempo, aleluia, até conseguir pagar aquela dívida. E o que acontece? Fizeram os filhos daquela mulher, querendo fazer eles de escravo. Eles queriam fazer aquela mulher, ficar sem os 2 filhos. Ou seja, a mulher já havia perdido o seu marido. E ela ia perder também os seus 2 filhos? Não. Ela fica desesperada. E agora, o que é que eu vou fazer? E ela então vai a um homem de Deus. E ela fala com aquele homem de Deus: O meu marido, teu servo, ele temia a Deus. E agora vem os credores para pegar os meus filhos. Aleluia. E Eliseu então pergunta para aquela mulher: O que te hei de fazer? Queridos, veja bem. Aquela mulher estava numa situação
que para ela aquilo ali era desesperador. Ela não sabia mais o que fazer. Ela perdeu aquele homem que trazia o sustento para casa. Era o homem que sustentava a casa. E quando aquele homem morre, então ela ficou com os 2 filhos. Que os 2 filhos iriam dar continuidade, trazendo o alimento para sustentar a mãe, a viúva. Quando o credor diz para ela que vai levar os filhos, eu fico imaginando a situação daquela mulher. E ela vai à pessoa certa. E ela vai ao homem de Deus. Veja bem, muitas vezes quando nós estamos passando por algum tipo de problemas que nós não conseguimos resolver e que nós olhamos e não achamos uma saída, muitas vezes nós vamos a tantas pessoas, aleluia, falamos com um amigo, falamos com um colega, e nós não vamos diretamente àquele que pode fazer alguma coisa por nós. Mas essa mulher, ela teve sabedoria. E ela vai para Eliseu e conversa com Eliseu. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Aí ela diz, ela estava tão desesperada que ela diz: a tua serva não tem nada em casa. A tua serva não tem nada em casa. Veja bem, Deus, Ele pode fazer na tua vida. Ele pode multiplicar. Ele pode fazer você conseguir algo inesperado a partir daquilo que você já possui. Seja uma habilidade que você tem. Quem sabe você precisa conseguir um sustento, mas as portas se fecharam para você e você não sabe o que fazer. Mas o que é que você tem em casa? O que é que você sabe fazer? Deus, Ele pode te usar naquilo que você tem. Deus pode te usar naquilo que você possui. Use as suas habilidades. As nossas habilidades, querido, foi Deus que deu. Foi Ele que deu. Aleluia. E essa mulher então diz: tua serva não tem nada. Aí depois ela pensa direitinho e ela fala: senão uma botija de azeite. Aí eu fico imaginando que tamanho deveria ser essa botija. Claro que essa botija não era enorme. Era uma botijazinha de azeite que ela tinha. E quando ela diz para ele que ela tinha aquela botija de azeite, aí ele diz para ela: vai em todos os seus vizinhos. Olha a importância de termos vizinhos. A importância de sermos queridos na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa rua. A importância de ser querido por todos. É a comunhão, é o amor. Aleluia. E ele diz: vai em todos os seus vizinhos. Ele não disse para ela conseguir uma vasilha. Ele não disse para ela conseguir 2 vasilhas, não. Ele disse: vai em todos os seus vizinhos e pegue vasilhas. Muitas vasilhas, mas vasilhas vazias. Sabe o que isso quer dizer quando ele diz vasilhas vazias? Aleluia. Eu fico imaginando a mente daquela mulher naquele momento. Mas ela obedeceu. A palavra de Deus diz para nós que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E ela obedeceu. Mesmo os seus olhos dizendo que não, que estava tudo perdido. Aleluia. Ela deu credibilidade à voz do profeta. E ela vai nos seus vizinhos
e pega vasilhas, e muitas, e muitas, e muitas. E ele diz vazia. São vasilhas dispostas a serem cheias. Aleluia. Queridos, eu não sei como está a tua situação. Quem sabe você hoje, nessa noite, quem sabe você está cheio de problemas. Problemas esses que você não está conseguindo resolver. Mas quando o profeta diz para aquela mulher, traga vasilhas vazias, se apresenta na frente do teu Deus, com o coração vazio, disposto a ser cheio por Ele. Azeite significa o Espírito Santo. Quem sabe você está tão vazia de si mesmo, aleluia, ou está cheia de algo que tem te aborrecido, tem te feito sofrer a cada dia. São os problemas do dia a dia, aleluia. São problemas no trabalho, são problemas na tua casa. Mas se apresenta a Deus. Se despe disso tudo. Se apresenta a Ele com o coração vazio e deixa, Senhor, me encha. Eu quero ser cheia do Teu Espírito. Derrama o Seu azeite sobre a minha cabeça. E Ele vai te encher da glória dEle. E Ele vai te encher de tal maneira que aqueles que se encontram à sua volta não vão acreditar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. A mulher levou, como o profeta havia dito, levou para dentro da sua casa aqueles vasos que eram muitos, para baixo, aleluia. Quando ele diz, entra dentro do teu quarto e fecha a porta, é para aquelas outras pessoas não minimizar a nossa fé, aleluia. A nossa fé não pode ser minimizada. Então, queridos, houve uma falha aí na internet, mas já estamos de volta. Entendeu? Então, nós não podemos deixar essas pessoas por perto de nós. Entra e fecha a porta. Isso que o profeta disse para aquela mulher. Entra e fecha a porta. E vai deitando as ilhas. Veja bem, eu desde o início. Você vai saber que a mulher tinha uma botija de azeite. Mas ela trouxe muitas vasilhas, e não eram vasilhinhas, não, eram vasilhas mesmo. Aleluia. Tinha vaso? Tinha. Tinha vasilha? Tinha. Tinha azeite? Tinha. Aleluia. Se você é um vaso, tem azeite. Você está disposta a ser cheio? Você está disposto a ser cheio? A mulher colocou aquelas vasilhas ali. Eu fico assim imaginando. Assim eu entro na história e parece que eu estou ali ao lado observando essa cena que aos nossos olhos parecem impossíveis. Essas coisas parecem impossíveis aos nossos olhos. Mas quando nós temos um Deus do nosso lado, um Deus poderoso, um Deus que faz além daquilo que nós pedimos ou até pensamos, o milagre acontece. E aquela mulher vai despejando o azeite da botija naquelas vasilhas e vai enchendo e vai entregando ao filho. E vai enchendo e o filho trazendo e ela enchendo. E tinha azeite. Enquanto tinha vaso, tinha azeite. Aleluia. E ela foi enchendo e o azeite não acabava.
E o azeite não parava de jorrar. Quando Deus dá uma bênção para nós, Ele não dá bênção sobre medida, não. Ele dá em abundância. Ele não dá aquilo que você pede, somente aquilo. Ele dá além daquilo. Ele dá além. O nosso Deus, Ele é farto. E para nós, muito mais ainda. Aleluia. Eu não sei quais são as suas necessidades. Sejam elas quais forem, quantas forem, o nosso Deus, Ele é fiel. O nosso Deus, Ele é justo. E eu sei que Ele pode operar na tua vida abundantemente, como operou na vida daquela mulher. Aleluia. A mulher foi despejando o azeite e o azeite continuava caindo e o azeite estava jorrando e ela enchendo as vasilhas. A mulher encheu tantas vasilhas, mas tantas vasilhas. Aí ela diz para o filho: traga mais vasilha, traga porque ainda tem azeite, traga mais vasilhas. Aí o filho diz para ela: mãe, acabou as vasilhas. Se acabou a vasilha, aí o azeite parou de jorrar. Aleluia. Veja bem, querido, na minha e na tua vida. Enquanto nós estamos dispostos a ser cheio do Espírito Santo, nós somos vasos. Enquanto nós queremos ser cheio, deixamos Ele nos encher, vai ter azeite sobre a nossa vida. Mas quando nós não quisermos mais, o azeite vai parar. Mas eu tenho certeza que você deseja ser cheio. Enquanto você desejar, enquanto você andar em obediência, enquanto eu andar em obediência, obedecer aquilo que o Senhor tem nos prometido, o que o Senhor tem nos falado, obedecer os mandamentos, andar em obediência ao Pai, o azeite vai estar jorrando sobre a nossa vida. Aleluia, eu creio nisso. Eu creio nisso. Nós somos vasos. Nós somos vasos. E vasos de honra. Honrar o nome de Jesus na nossa vida. Aleluia. Aí aquela mulher encheu todos aqueles vasos. Aí ela vai ao profeta. Ela deve ter ficado maravilhada. Para quem só tinha apenas uma botija. Agora ela tinha várias vasilhas cheias de azeite. E olha que azeite naquela época era muito caro. Porque o azeite era usado para tantas coisas naquela época. E hoje o azeite ainda é caro. O azeite ainda é caro. Se a gente for analisar, a gente vai ao mercado comprar um vidrinho de azeite. É R$50. Um vidrinho, uma botijazinha de azeite. Imagine aquela mulher com várias vasilhas. E olha que quando Deus dá, Ele não dá coisa de segunda, não. É coisa de primeira. Aquela mulher ali, ela teve o melhor azeite que alguém poderia ter. De melhor qualidade. De melhor qualidade. Aí a mulher vai para o profeta e fala para ele. Que encheu as vasilhas. E agora, profeta, o que eu faço? Nem ela sabia o que fazer com tanto azeite. Aí ele diz para ela, você vai, vende, paga as suas dívidas e vivei do resto. Olha, aquela mulher ficou rica. Aquela mulher, ela teve muito dinheiro. Aquilo que ela não tinha, que ela estava com medo, o Senhor a presenteou. O Senhor deu a ela aquilo que ela precisava pagar os credores.
para que seus filhos não fossem levados. E ela obedeceu, ela foi, vendeu e ficou com o resto. E viveu do resto, eles viveis do resto. Você sabe o quanto era esse resto? O tanto de azeite que tinha para aquela mulher viver ela e os seus 2 filhos. Esse é o Deus que nós servimos. É assim que Ele faz na minha e na tua vida. Os nossos problemas, quando nós apresentamos a Ele, quando nós obedecemos, quando nós confiamos e cremos, Ele pode fazer além daquilo que nós temos pedido. Então, meus amados irmãos, meus queridos ouvintes, presta bem atenção. Eu não sei qual o problema que tem te afligido. Eu não sei a qual situação você esteja passando e que você já olhou e disse, não tem jeito. E agora o que eu vou fazer? Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Deus, Ele pode fazer na tua vida coisas que você nem imagina. Deus pode escrever uma nova história para você. Deus pode reverter essa situação. Deus pode, aleluia, libertar, curar, transformar. Ele pode fazer isso tudo na nossa vida. Nós precisamos o quê? Crer. Quando o profeta disse para a mulher, vai lá e pega muitas vasilhas, ela creu. Imagine se ela diz, para que eu vou pegar tantas vasilhas? Ela não duvidou quando ele disse, vai e pega, ela foi correndinho. Ela não esperou, ela não perguntou a ele para quê, não. Ela não disse, será que vou conseguir? Não, querido, não bota o será no seu coração. O será é dúvida. E Deus não age em meio à dúvida. Deus age em meio à certeza. Nós temos que ter certeza que Deus pode todas as coisas. É essa certeza que nós temos que ter. Que Ele pode mudar a situação da nossa vida. Que Ele pode transformar, que Ele pode curar, restaurar. Ele pode. Então nós temos que ter essa certeza. A palavra de Deus diz, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Então, não adianta eu querer ver a glória de Deus se eu não crer. Se Deus diz, faz assim, 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 e eu duvidar em meu coração, eu não vou conseguir. Aleluia. Mas é necessário crer. É necessário crer. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que bate de um lado para o outro, não tem direção. Então nós precisamos crer. Aleluia. Nós precisamos confiar que Deus pode fazer o impossível na nossa vida. Amém, querido? Deus pode fazer o impossível na minha e na tua vida. Eu creio nisso. Eu creio que Ele pode, que os problemas que tem nos afligido, as situações ao qual nós não conseguimos resolver, eu tenho certeza que Deus pode. Ele pode todas essas coisas. Amém? E se nós crermos nele, nós podemos, porque a palavra de Deus nos garante isso. Eu posso todas as coisas. A Bíblia não diz algumas coisas. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que me fortalece? É o Senhor que me fortalece. Quem é que te fortalece? É Ele que te fortalece. Então você também pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém? E lembre-se bem que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui, você vai orar daí. E vamos apresentar a Deus a nossa vida, nossa casa, os nossos projetos, nossos sonhos. Vamos apresentar a Ele as nossas necessidades,
Aquela mulher, ela tinha uma grande necessidade, ela foi lá e apresentou, e nós vamos também apresentar. E vamos estar orando. Antes de orarmos, eu vou lhe fazer uma pergunta. Como está a sua vida com Deus? Você já aceitou Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você está afastado dos caminhos do Senhor? Veja bem, Jesus, ele está voltando para buscar o teu povo. E ele não quer que nada se perca. Então ainda dá tempo de você fazer uma análise de você mesmo e reconhecer que sem Jesus não dá para viver. Não dá. Não dá para ficar de fora da grande festa que vai haver no céu. Não dá para ficar de fora. Então, você tem liberdade de digitar aí. Eu quero voltar para Jesus. Eu quero aceitar Jesus. Você tem liberdade para digitar. E no final estaremos orando pela tua vida, pedindo a Deus para escrever o seu nome no livro da vida. Só Ele tem acesso a esse livro. Estaremos pedindo a Ele para escrever o seu nome. Então, enquanto oramos, você vai pensando na sua vida como está. Vai pensando na situação ao qual você tem passado. Vai pensando, aleluia, nos projetos, naquilo que você deseja e que você sozinho não vai conseguir, na libertação que você não conseguiu, aleluia, você não conseguiu, porque sozinhos nós não vamos conseguir nada. Se Jesus não for conosco, nós não vamos conseguir. Quem sabe você quer se libertar de um vício, e quem sabe você está aprisionado e não sabe como sair dessa situação. Jesus pode. Jesus pode. Então, você tem liberdade de digitar aí, eu quero voltar para Jesus, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Agora, se você estiver assistindo esse vídeo em um outro momento, você pode estar indo a uma igreja perto da tua casa. Conversa com o pastor. Pastor, eu quero aceitar Jesus, ou eu quero voltar para Jesus. Querido, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Não dá. Porque é Ele que nos sustenta, que nos direciona. Veja bem, quando nós acordamos de manhã e respiramos, a quem nós devemos o fôlego de vida? Aleluia! E se nós estamos aqui de pé, quem é que foi para aquela cruz por nós? Quem é que pagou o preço de sangue para que nós pudéssemos hoje estar aqui? Nós fomos comprados. E não foi por dinheiro corrupto, não. Nós fomos comprados com sangue. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Jesus. Aquele sangue derramado naquela cruz pela minha e pela tua vida. Então que nós venhamos a fazer uma análise de nós mesmos. Aleluia. Vamos analisar a nossa vida. A palavra de Deus diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Que nós venhamos a nos examinar, não deixar que outras pessoas venham nos examinar, venham nos analisar. Não, é nós mesmos, é nós e Deus. E nós reconhecermos que sem Jesus não dá. Não dá para viver sem Jesus. Eu respiro Jesus. Eu preciso dele na minha vida todo o tempo. E fora de tempo também. Eu preciso dele na minha vida 24 horas por dia. Eu sou totalmente dependente de Jesus.
Eu dependo dele para tudo, querido. Dependo dele para tudo. E ele pode fazer o melhor também na tua vida. É só você crer e confiar. Creia que ele pode fazer o melhor na tua vida. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Amém? Então vamos orar. Eu vou orar daqui, você vai orar daí. Apresenta a ele as tuas causas, as tuas necessidades. Não apresenta às pessoas a tua necessidade, não. O amigo que nós temos que podemos confiar é Jesus. Apresenta a ele as tuas necessidades, porque ele sim, ele pode fazer algo pela tua vida. Quando nós apresentamos a nossa vida para as pessoas, quando nós contamos um segredo para alguma pessoa, daqui a pouco o seu segredo está exposto. Está exposto nas redes sociais. E quando nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, os nossos problemas, ele resolve para nós. E ninguém fica sabendo. Porque ele é amigo de verdade. E amigo de verdade não se encontra nas esquinas. Amigo de verdade não se encontra dentro de um bar. O amigo de verdade, somente Jesus. Aleluia. Nós vamos estar orando nessa hora. Eu vou orar daqui e você ora daí. Apresenta a ele as tuas causas, porque eu sei que ele vai fazer o impossível acontecer na tua vida. Você ainda vai dar um testemunho. Eu creio nisso. Amém? Amado Deus e eterno Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus querido, Deus amado, eu estou aqui com os meus irmãos do outro lado. Deus, cada um tem uma necessidade, Pai. Cada um nessa hora está apresentando a Ti um problema, uma situação. Muitas vezes, Senhor, não estão conseguindo resolver. Quem sabe já recorreu até a médicos, advogados, e nada puderam fazer. Nós reconhecemos e entendemos que tem coisas que somente o Senhor pode fazer, Pai. E nós estamos aqui nessa hora, apresentando a Ti, Deus, a nossa vida e as nossas necessidades. Os meus irmãos do outro lado, Pai, envia Teus anjos em cada lar. Esquadrinha cada coração, Deus, nessa hora e prova cada pensamento, cada petição, Pai, dos Teus filhos. Que o Senhor venha, Pai, socorrer. Que o Senhor venha, Pai amado, tomar a direção. Que o Senhor venha agir, Pai, de acordo com a necessidade de cada um. Se for de Tua vontade, Pai, o Senhor pode fazer. O Senhor pode, se o Senhor quiser. O Senhor pode todas as coisas, Pai. Assim como o Senhor supriu a necessidade daquela viúva, livrando os filhos dela das mãos dos credores. O Senhor também pode solucionar, Deus, os problemas dos teus filhos do outro lado. Quantos estão clamando nessa hora, Deus? Não por bens materiais, mas por cura, Pai, por cura. Entra com providência, Deus. Toca no teu filho, na tua filha, do alto da cabeça à planta dos pés. Joga todo tipo de enfermidade, Senhor, joga por terra em nome de Jesus. Traga cura. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor pode fazer se o Senhor quiser, Pai.
Entra nessa peleja, Deus. É o corpo, Senhor, é a casa do teu Espírito. A casa do teu Espírito, Pai. Muitas vezes está enferma. Senhor, entra com providência. É a enfermidade, Pai, da alma. É a enfermidade do coração. É a enfermidade do corpo físico. Deus entra nessa peleja, Pai. Traga cura, não somente, Deus, ao corpo físico, mas da alma. Joga por terra todo espírito de opressão. Quantas pessoas se encontram oprimidas, Pai, deprimida. Quantas pessoas se encontram nas garras de Satanás. E nós sabemos que sozinhos não vão conseguir sair. Mas com a tua mão forte, mas com a tua mão de poder, o Senhor pode arrancar, Pai. Entra com providência, Deus, na vida dos meus irmãos. Visita cada familiar, Deus amado, os de perto e os de longe. Entra com providência. Visita aqueles que se encontram distante, Pai, ao qual os teus filhos estão clamando, lhe pedindo nessa hora. Envia os teus anjos, envia socorro, Pai, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor também que o Senhor venha visitar os hospitais. Visita os hospitais, Pai, todos os hospitais da face da terra. Meu Deus, visita a Letícia que está lá naquele hospital, com aquela enfermidade, Pai, que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Mas eu creio que o Senhor nessa hora já enviou socorro naquele lugar. Eu creio que o Senhor já enviou socorro naquele lugar, Pai, trazendo a cura da tua filha, porque ela é tua, ela pertence a ti. Visita cada enfermo dos hospitais. Meu Deus, visita o teu povo que sofre com tantas enfermidades, Pai. E muitos desenganados pelos médicos. A medicina é limitada, Deus. Mas nós cremos num Deus ilimitado. Um Deus que vai além da medicina. Um Deus que pode curar, salvar, restaurar, ressuscitar. Nós cremos nisso, Pai. Visita também os presídios. O Senhor não criou o homem para ser mal. Escreva nova história, muda a situação, um novo quadro, Pai. Visita os asilos, os nossos idosos, cuida dos nossos idosos. Aqueles que se encontram abandonados, Deus, pelos seus familiares. Visita nessa hora em nome de Jesus. Visita os orfanatos, visita as nossas crianças, Pai. As nossas crianças têm sido alvo de abuso, mas nós colocamos ao teus cuidados, Pai. Proteja as nossas crianças. Guarda debaixo de tuas potentes mãos. Guarda o nosso Brasil. Cerca o nosso Brasil com teu exército de anjos. Vai tocando nos nossos governantes, Pai. Que a tua vontade venha sempre prevalecer. Visita os outros países que se encontram em guerra, terremoto. Visita Israel. O teu povo lá clama por socorro, Pai. Nós lhe pedimos, Pai, em nome de Jesus, cuida de nós. Cuida da minha vida, da minha família, da minha parentela. Coloca os teus cuidados também dos meus irmãos do outro lado. Nós oramos e te agradecemos na certeza da vitória, porque nós cremos em ti. E a tua palavra diz que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Nós cremos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Veja bem,
Deus, Ele é bom, Deus é fiel o tempo todo. Mas é necessário que nós venhamos a crer para que o impossível venha acontecer na nossa vida. Eu creio. Você que tem uma causa, seja ela matéria de trabalho, na justiça, nós só precisamos crer que Deus é o juiz da terra. Deus manda, Ele pode mandar. Deus manda, porque Ele pode mandar. E nós obedecemos, porque nós somos obedientes a Ele. Amém? Não deixa ninguém minimizar a tua fé. Não permita que ninguém venha minimizar a tua fé. A tua fé deve estar acima de tudo. Porque aquele que não tem fé não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você fez um pedido ao Senhor, creia, confia. Creia e confia, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Amém? Até a próxima segunda. Obrigada pela sua companhia. Hoje teve bastante pessoas aí. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa, a sua família. Não só de dentro da tua casa, mas aqueles que se encontram distante. Que Deus venha abençoar abundantemente. Amém? Não desista. Fique firme. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que Deus lhe dê uma semana de bênçãos, de vitórias e de conquista. E até a próxima segunda, em nome de Jesus. Amém.